Qual a medida do lado de um quadrado cuja diagonal mede 6 raiz de 2? Quadrado é um polígono de 4 lados, é um polígono regular, portanto, os 4 lados têm a mesma medida. E os 4 ângulos têm a mesma medida. Todos os ângulos do quadrado medem 90 graus. Ele falou em diagonal, então eu tracei a diagonal aqui. Ó. E agora, eu tenho um ângulo aqui que é metade do 90. Metade do 90 é 45. Então, sempre que eu traçar uma diagonal em um quadrado, eu vou ter um ângulo ali naquela posição de 45 graus, metade do 90. Então, essa diagonal também é bissetriz do ângulo reto de 90 graus. Em seguida, eu vou colocar aqui ó, que a diagonal é 6 raiz de 2 e eu quero a medida x do lado. E eu vou pegar esse lado vertical e vou chamar de x. Reparem que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, que eu destaquei em vermelho. Um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso usar tudo que eu sei de trigonometria. Quem é a hipotenusa desse triângulo? A hipotenusa é o 6 raiz de 2. Se eu traçar uma flecha pelo meio do ângulo, eu acho o cateto oposto. O cateto oposto é o x. Então, x é o cateto oposto. Quem vai ser o cateto adjacente? O cateto adjacente vai ser o cateto horizontal, deitado. O cateto adjacente está aqui. No cateto oposto, eu tenho x. Na hipotenusa, eu tenho o 6 raiz de 2. E no cateto adjacente eu não tenho nada, então eu risco o cateto adjacente. Se eu risquei o cateto adjacente, vamos lembrar de trigonometria. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Tirando tudo que tem cateto adjacente, só sobra o seno. Então eu escrevo lá, seno de 45. E aí eu faço 3 frações. 1, 2, 3 frações. Na primeira definição, qual é a definição de seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o x. E a hipotenusa? 6 raiz de 2. E agora? Agora é lembrar da tabela. Que tabela? A tabela dos ângulos notáveis. Seno, cosseno, tangente. 30, 45, 60. No seno, 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Tangente, 3, 1, 3. Raiz em todo mundo, menos no 1. No seno e no cosseno, todo mundo sobre 2. E na tangente, o primeiro é sobre 3. Então, usando essa tabela, eu sei que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E agora? Agora multiplica cruzado. X vezes 2, 6 raiz de 2, vezes raiz de 2. X vezes 2, ou 2 vezes x, igual a 6 raiz de 2, vezes raiz de 2. E agora, como é que resolve isso? Só faz o raiz de 2 com raiz de 2. Repete todo o resto. Repito 2x, repito o 6, raiz de 2 vai casar, vão morar numa casa só. Raiz de 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Repito 2x, repito 6, raiz de 4. Repito 2x, repito 6, raiz de 4 é 2. Repito 2x, 6 vezes 2 é 12. Então é 12 aqui. O 2 que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 12 dividido por 2. X igual a 6. Essa é a resposta do meu problema. Qual a medida da diagonal de um quadrado cujo lado mede 12? Quadrado, polígono regular. Todos os lados são iguais, todos os ângulos medem 90 graus. Então vamos começar. Tracei a diagonal, eu vou chamar essa diagonal de x e vou chamar o lado vertical de 12. Eu poderia trabalhar com o lado horizontal também, tanto faz. Aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, sempre no quadrado, traçou a diagonal, surge ali um ângulo de 45 graus. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, que eu destaquei em vermelho. Nesse triângulo retângulo eu vou usar trigonometria. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o x. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto é o 12. Por quê? Porque eu traço uma flecha pelo meio do ângulo e ela bate lá no 12. Esse aqui é o cateto adjacente, que está vazio, então eu risco.
Cateto oposto e hipotenusa, vou usar seno. Seno de 45. Aí eu faço os 3 traços. Cateto oposto e hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o 12. Hipotenusa é o x. Na tabela, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Agora eu multiplico cruzado. X vezes raiz de 2, 12 vezes 2. Então vamos lá. X vezes raiz de 2, 12 vezes 2. Atenção aqui, hein? X raiz de 2 eu repito. 12 vezes 2 dá 24. Essa raiz de 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então fica assim, ó. Divisão também pode ser expresso na forma de fração. Então 24 sobre raiz de 2. Mas não pode ter raiz embaixo numa resposta. Eu tenho que racionalizar. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. E aí? E agora? Vamos ver. Como é que a gente procede a partir de agora? Atenção. Em cima, só junta. O 24 junta com raiz de 2, porque um está fora da raiz e o outro está dentro. Embaixo, os dois estão dentro de raiz, então casa. 2 vezes 2. Em cima, repete. 24 raiz de 2. Raiz, 2 vezes 2 é 4. Em cima, repete. X igual a 24 raiz de 2. Raiz de 4 é 2. Agora, repare, eu tenho 24 em cima, 2 embaixo. Isso é uma divisão. 24 dividido por 2 vai dar 12. E o que não envolveu, que é o x, o igual e o raiz de 2, eu repito. Então, ó, eu repito, ó, x igual e raiz de 2. E 24 dividido por 2 dá 12. Então, essa é a resposta do problema.